Se teve um dia que foi muito traumático na vida de Britney Spears, definitivamente foi o dia 4 de janeiro de 2008. Esse dia é conhecido pela indústria fonográfica, pelos fãs, né, como o dia em que Britney teve o seu surto. Porém, existe uma verdade que nunca contaram sobre esse dia, que foi exposta de verdade no último final de semana pelo jornal The New Yorker. E a gente vai discutir isso aqui hoje porque é muito importante a gente tirar essa perspectiva que as pessoas têm do que realmente aconteceu naquela noite em que Britney foi pela primeira vez internada involuntariamente e que depois dessa internação causou a sua tutela. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Sempre que você assistir algum videozinho aqui do canal, tira um print, grava um videozinho, posta no seu Instagram, posta nos seus stories, me marca que eu vou te repostar. Antes da gente chegar em 4 de janeiro, vamos analisar um pouquinho o que estava acontecendo naquele pé na vida de Britney, como ela estava. Por quê? Tudo isso que foi exposto teve uma linha de história sendo contada. E é esse pré que aconteceu que definitivamente faz a gente analisar em como nós assim julgamos Britney por uma atitude dela, que na verdade a gente não estava dentro da casa dela para ver o que realmente aconteceu. E com isso daqui ficou explícito que o que aconteceu foi muito mais um desespero de uma mãe. As primeiras semanas que antecederam o surto, a Britney estava tendo problemas muito sérios para dormir e ela estava se comportando de forma errática. Isso daí foi uma coisa que foi dita inclusive por pessoas que trabalhavam na casa de Britney naquele momento que isso estava prestes a acontecer. Uma das declarações que uma das pessoas disse ali, tudo para o The New Yorker, ela citou o seguinte: os dias em que Britney não estava com os filhos eram extremamente difíceis, mas mesmo assim, ela nunca estava fazendo nada para machucar ninguém. Foi muito difícil para ela ter os filhos por apenas algumas horas. Quando ela tinha que se despedir, era muito triste. Eu carregava um dos filhos para o carro e ela levava o outro. Eles choravam muito e ela chorava o dobro. Vocês talvez vão se lembrar no For The Record que Britney diz que ela estava em um momento muito sozinha da sua vida e que isso fez com que ela permitisse que pessoas erradas entrassem ali também, né? E a própria pessoa que deu esses depoimentos para o The New Yorker confirmou realmente que Britney estava vivendo um dos momentos mais solitários da sua vida. Inclusive, ela acrescentou o seguinte: ela costumava me perguntar se eu poderia trazer os meus próprios filhos para a casa dela e passarmos a noite todos juntos. Ela costumava me perguntar se eu era feliz e eu costumava dizer que sim. Ela dizia: eu só quero ser feliz, eu quero ter uma família, eu quero que os meus filhos fiquem comigo todos os dias. Passamos o ano e o ano vira definitivamente para 2008 e chegamos naquele fatídico dia, 4 de janeiro de 2008, o dia realmente da internação de Britney. Naquele dia, a Britney estava mais uma vez com os filhos e ela deveria entregar os filhos ao Kevin no final da tarde para os meninos voltarem para casa dele, e ela inclusive estava se arrumando porque ela iria sair naquela noite. Só que o que aconteceu? Quando chegou no final da tarde, na hora de entregar os meninos, a Britney começou a chorar muito e ficar muito mal com aquela situação de ter que devolver as crianças. Um dos guarda-costas de Britney deu um depoimento sobre o que aconteceu naquele dia e ele disse que ela chorava muito e que perguntava por que os meninos tinham que ir embora, que ela não aguentava mais viver daquela forma. O guarda-costas havia chegado para poder levar as crianças embora a pedido do Kevin Federline. O Kevin não foi buscar os meninos no caso, foi uma terceira pessoa. O problema é que Britney não queria devolver as crianças naquele momento, e cada tempo que passava ali das crianças não serem entregues para o segurança, ficava pior ainda a situação. Por quê? Porque como ela tinha um tempo limite, ela estava basicamente violando a lei. Porque ela tinha feito um acordo da custódia e por estar violando aquilo, ela poderia acabar perdendo totalmente a possibilidade ainda de ter aquele tempo de ver os meninos. Em determinado momento ali das conversas, ela entregou o Sean Preston
Boston e pegou o Jaden, que estava adormecido no colo, e entrou no banheiro com o Jaden. Nesse momento que ela entrou no banheiro, ela se recusou a sair e ficou lá chorando com o menino dormindo no colo dela. Ele estava assim bem quietinho, não estava tendo nenhum tipo de brigas nem nada. A Britney só se fechou lá com o menino e pronto. E nesse momento, quem que entra de verdade dentro da casa de Britney? Sam Lutfi. Só que o que aconteceu? Antes do Sam entrar na casa, isso daí meio que saiu de controle. Por quê? Porque, tipo assim, o segurança chamou a polícia, chamou o advogado do Kevin Federline, que chamou a rede de televisão, a porra toda, e virou simplesmente aquele circo que a gente viu na porta da casa da Britney. Então, tipo assim, foi uma reação de uma pessoa que desencadeou toda aquela quizomba. Aquela quizomba tava tão fora de controle que, se a gente olhar nos vídeos, tem 4 helicópteros sobrevoando a casa, e aquilo ali tava parecendo mais uma cena de crime, porque as redes de televisão começaram a cobrir o negócio parecendo que a Britney tinha sequestrado os próprios filhos, e na verdade ela não tinha sequestrado nada. Ela estava simplesmente muito triste por causa que as crianças estavam sendo arrancadas dela na força por causa de uma porra de uma custódia. Custava o Kevin ter conversado alguma coisa? Não, mas preferiu transformar no circo. O Sam Lutfi conta que no momento que ele estava negociando ali com a Britney dela entregar o Jaden e toda aquela situação acabar, que a polícia simplesmente explodiu a porta, entraram, deteram a Britney, tiraram o menino dela e amarraram ela numa maca. E no momento que aquilo aconteceu, ela basicamente perdeu todas as reações que ela poderia ter, e ela ficou simplesmente com aquela cara que a gente vê ela entrando dentro da ambulância, que meio que tipo assim, está ali de corpo, mas de alma não está. Mais tarde, o Sam Lutfi descobriu que o que aconteceu ali era literalmente um 5150, que é uma internação contra a vontade da pessoa, induzida realmente porque ela não está em condições psicológicas. Os paparazzi cercaram a ambulância e a seguiram até o hospital que Britney ficou. Um fotógrafo inclusive postou uma foto da Britney no MySpace dele, que virou um super viral naquele momento que tudo estava acontecendo. Ainda naquela noite, o Kevin Federline recebeu a total custódia dos meninos e Britney estava oficialmente impedida de ver as crianças enquanto ela ainda estava internada lá no hospital. O problema, gente, é que a reação da Britney e todos os meios de comunicação daquele momento estavam colocando que Britney deixou os meninos em perigo, que ela estava fazendo coisas erradas com os meninos. E inclusive é bom a gente salientar, diversos sites na época começaram a publicar coisas de que Britney estava usando drogas em cima das barrigas dos meninos, apagando cigarro nos meninos, essas coisas. Eles estavam inventando esses artigos. Isso daí nunca foi verdade, mas usaram isso contra Britney naquele período. O próprio Sam Lutfi saiu em defesa da Britney dizendo como ela era como mãe de verdade e que tudo aquilo ali não passava de uma grande mentira que estava acontecendo. Ele disse que a Britney é o tipo de mãe que espera os filhos de manhã cedo para tomar café com uma blusa ali desarrumada, que tem DVDs para eles assistirem juntos, que tem jogos para eles jogarem, que ela quer realmente passar o seu tempo dedicada a eles. A governanta, que deu várias entrevistas também aqui para esses depoimentos, ela disse que Britney era sim uma boa mãe, que ela era extremamente atenciosa e que ninguém estava se botando no lugar dela para ver o que realmente ela estava passando naquela situação. Ela nunca quis machucar os seus filhos, nem fez nada de errado com elas. Eu estava lá e sei muito bem o que vi aquela noite. Haviam tantas pessoas envolvidas na vida de Britney que causaram toda essa loucura nela. Não tenho nada depreciativo para dizer sobre ela. Foi provavelmente um dos casos mais tristes, na verdade, que vi em toda a minha vida. Depois dessa internação da Britney, o Jamie e a Lou Taylor entraram em ação e conseguiram impor a tutela a Britney. Isso tudo acontecendo com ela ainda no hospital. É bom a gente salientar isso, porque depois ela foi para reabilitação e tudo, mas naquela noite que Britney passou no hospital foi onde tudo basicamente se decidiu. Tipo, você vê, hoje em dia a tutela demora tanto tempo para as pessoas fazerem avaliações, mas naquele momento, com toda a pressão da mídia, as coisas que estavam acontecendo, eles resolveram assim
tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, olha só para vocês verem como que foi horrível tudo que aconteceu. Ainda nessa época, o Sam Lutfi estava envolvido na situação toda ali e eles usaram também a questão da defesa do Sam Lutfi contra ele, dizendo que ele estava fazendo aquilo em defesa de Britney, mas que na verdade ele estava interessado mesmo era no dinheiro dela. E isso daí é uma coisa que não é mistério para ninguém, né? A gente sabe muito bem como que é a índole do Sam Lutfi, mas naquele dia ele saiu em defesa dela dizendo que estavam distorcendo tudo que realmente aconteceu e realmente distorceram tudo que aconteceu. Então assim, fica a reflexão, né, gente? Para vocês verem como que a gente julgou muitas vezes a Britney por coisas que ela nunca fez, que ela nunca agiu, as pessoas nunca se colocam no lugar para entender o que é você ser uma mãe, ter o seu filho arrancado do seu braço. Tem muita gente que assiste aqui o canal que tem filhos, então eu pergunto para vocês, imagina vocês no lugar da Britney, como vocês se sentiriam? É para refletir e comentar aqui o que vocês acham dessa situação, tá bom? Esse daí é o vídeo sobre a verdade do dia 4 de janeiro de 2008 na vida de Britney e em breve vou continuar fazendo mais vídeos de coisas que forem saindo aí, porque é muito importante a gente olhar a Britney por um olho que talvez a gente nunca valorizou ela de verdade, tá? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso. Aí.